Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais um Papeando com os Pais. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham tido uma excelente semana, um excelente mês, né? Os nossos encontros são mensais e vamos iniciar nossa conversa de hoje, né? O tema que vamos papear hoje é desafios da educação de nossas crianças e nossos jovens na sociedade atual, né? Como está, né? Como está a nossa vida em sociedade na atualidade? O que nós temos observado, né? Quais aspectos têm sido muito relevantes no nosso dia a dia, no nosso viver em sociedade, né? O que nós temos observado? O que os estudiosos, o que nossos amigos espirituais, benfeitores, têm nos sinalizados através, né, das mensagens e da literatura espírita? Então, quais são esses desafios, né? Então, existem vários aspectos que a gente poderia elencar que tem sido marcante na nossa sociedade atual, né? Mas hoje eu trago dois pontos, né? Dois aspectos que têm sido marcantes: o individualismo e o materialismo, né? O individualismo que leva, né, que tem levado a uma competição, a uma disputa pelo poder, a uma necessidade, né, humana de estar sempre em destaque, né? A primazia do eu nesse individualismo, um orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Que é essa, né, essa primazia do eu, né? Essa necessidade e essa tendência, né, de olhar primeiro só para si, né? O segundo aspecto, o materialismo, que traz, né, todo um consumismo, o comprar como o verbo a ser mais conjugado, quem mais compra, quem mais tem coisas, tem bens materiais, né? Tem poder, tem status, né? Então, esse materialismo que vem trazendo, né, uma primazia também, né, do ter, né, em detrimento do ser, né? Ter muitos bens, ter muitos carros, ter muitas casas, ter muito dinheiro, né? Então, esses dois elementos é que eu trago para a gente conversar hoje e que eles se constituem dois dos grandes desafios para a educação, né, de nossas crianças e de nossos jovens na atualidade, né? Será que esses dois pontos que têm sido tão marcantes na sociedade nos tempos atuais, eles têm nos aproximado, né, ou eles têm nos afastado das leis divinas, né? Será que esses dois pontos eles estão de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Individualismo, materialismo, né? Claro que não, né? Porque o maior, né, mandamento, o primeiro e o maior e que resume todos os outros e que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não tem nada a ver, né, com o individualismo e com o materialismo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas significa, né, que aquilo que é do espírito se sobrepõe sempre àquilo que é da matéria, né? Aquilo que somos, aquilo que trazemos à nossa essência, é mais importante aos olhos de Deus, aos olhos do Criador, do que aquilo que temos, os bens que temos. E amar ao próximo como a si mesmo significa, né, sair do individualismo, ver no outro um igual, um irmão, né? Alguém com que eu preciso cooperar, dividir, ajudar, né? Então, individualismo e materialismo, sem sombra de dúvida, tem nos afastado das leis divinas, né? Porque amar é partilhar, é compartilhar, é dividir, né? E importante a gente pensar
como esses dois elementos, esses dois aspectos, na verdade, né, que são os dois grandes desafios, dois dos grandes desafios da atualidade, tem estado, né, tem se feito presente no nosso seio familiar, no nosso núcleo familiar, né? A gente não pode esquecer que o nosso processo evolutivo, ele só se dá por meio da cooperação. Só evoluímos porque estamos em sociedade, né? Só evoluímos porque temos a oportunidade de estarmos num núcleo familiar, de estarmos num núcleo familiar, né? Ali mais restrito, né? Na família nuclear, de estarmos fazendo parte também dessa imensa família que né? Que somos todos nós, né? Então, qual né, a relevância disso, né? É a gente pensar que família, né, que o projeto espiritual de família, que projeto é esse, né? Qual é o projeto do Criador, né, para nós enquanto família, né? É nos apoiarmos mutuamente, nos ajudarmos mutuamente. Esse é o projeto divino, né? O projeto espiritual de família. Então, não tem como a gente se distanciar, né? Se afastar, né? Desse ponto tão importante que é estarmos atentos a como o individualismo e o materialismo têm se feito presente no nosso núcleo familiar, né? Então, que práticas do nosso dia a dia podem nos ajudar a sair, né, do individualismo? Que práticas do nosso dia a dia, com os nossos filhos, com os nossos jovens, podem nos ajudar a evitar, né, o materialismo? Primeiro, as práticas coletivas, entender que família, né, é coletivo. Somos um grupo que nos reunimos no mesmo ambiente, no mesmo, partilhando ali, né, sentimentos, desejos, sonhos e partilhando o projeto evolutivo. Estamos para nos apoiarmos nisso. Trabalhar com nossos filhos, evitando o consumismo, dando a eles o que eles precisam, o que eles necessitam, né? Trabalhando com eles essa diferença do que é necessário, do que é supérfluo, né? O núcleo familiar é um importante espaço onde se aprende a dividir, desde dividir um pacote de biscoito, né? Dividir as tarefas da casa, né? Dividir as angústias, dividir as preocupações e as soluções, né? Então, aprender diariamente a dividir, inserir, né, os filhos nesse aprendizado. Então, tem algumas reflexões que são importantes que possamos fazer, e é esse convite que eu deixo aqui, né, para vocês, para nós, enquanto pais, educadores, evangelizadores, né? Que mensagens através das nossas atitudes, porque através das nossas atitudes, no nosso dia a dia, nós passamos mensagens, né, para os nossos filhos. Que mensagens, né, através das atitudes, a gente tem deixado registrado ali no nosso núcleo familiar, o ter ou o ser, né? Temos valorizado mais o ter, o consumismo, né, o comprar pelo comprar, né, sem olhar aquilo que verdadeiramente precisamos, né? Temos ajudado, né, nossos filhos a discernir o que é útil, o que é necessário, desse consumismo desenfreado, né? Então, é muito importante que a gente possa, né, fazer essas reflexões, porque enquanto pais, educadores e evangelizadores que somos, né, nós temos o desafio de buscar práticas para estarmos no mundo atual, né, em que o individualismo e o consumismo são estimulados o tempo todo, sem perdermos a oportunidade da nossa evolução espiritual, né? Ter o que precisamos, né? E ser
tudo aquilo que o projeto divino tem para cada um de nós, que é a nossa evolução. Então, contem sempre conosco, do Grupo Servir, do projeto Criança, Arte e Evangelho, nesse desafio, para vencer esses desafios da sociedade atual. Que Jesus nos ampare, que Maria Santíssima nos intua sempre nessa tarefa sublime. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Uma excelente semana a todos vocês e vamos seguir, né? Acreditando que é possível sim transformarmos a nossa sociedade num mundo melhor, mais humano, mais igualitário, e todos vamos progredir. Que assim seja.